Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer a nossa oração de investimento. Amados, eu observo às vezes o auditório e eu acho que nós devemos sermos bem práticos, mais práticos todos, nem todos estão sendo. É um expediente diante do ensino que a gente tem dado. Ainda falei numa das últimas ministrações que a nossa vida é definida pelas nossas palavras. Nossa fé é fortalecida, nossas convicções são estabelecidas pelas nossas palavras. E as pessoas parecem que têm medo de orar a palavra, mas orar a abobrinha eu tenho certeza que oram. Fazer pedidos infantis fazem, mas quando é para orar a palavra tem medo. Isso é um religiosismo engessado. Quem tem medo de orar o salmo está engessado por um falso religiosismo que botaram na mente dessa terra fértil ao religiosismo, que é repetição, que é vã repetição. Olha, nós temos que observar, repetição não é errado, errado são coisas vãs. Você não repete o cardápio, você não repete os hábitos, você não repete os compromissos, você não repete ordens, deveres, valores. Amém? A Bíblia condena coisas vãs, não devem serem repetidas. Mas há uns conceitos que não sei de onde vêm, mas vem, eu creio, eu tenho minhas convicções particulares que vêm de fontes ignorantes. Que orar a palavra, orar a mesma oração, todos os cultos, ler uma oração, fazer uma oração lida, é vã repetição. A Bíblia condena o que é vão. A Bíblia condena coisas vãs, e nenhuma palavra que sai desse altar é vã, tem valor. Amém, amém. E muita gente, estribada nessa informação errada que recebeu, está desperdiçando preciosos expedientes de culto, que na hora que poderiam estar fortalecendo o seu espírito, citando a palavra, orando a palavra, estão de boca fechada. Falo isso porque lhe amo, falo isso para o seu bem. Falo isso porque é meu dever ensinar o povo. Amém, queridos? Então vamos investir na nossa mente, é desenvolver o hábito da gratidão. Seu azedume não soma, pelo contrário, só lhe estraga. Lembranças de coisas negativas não constrói, só ocupa e azeda a vida. Então vamos nos purificar, exercitando a gratidão das coisas boas que Deus já tem nos dado. Amém? Obrigado, Pai, por esse tão belo dia. Obrigado por esse expediente de estarmos diante de Ti, para aqui cultuarmos a Ti, para, ó Senhor, diante de Ti também nos apresentarmos, para recebermos, Senhor, a Tua graça, a orientação, as instruções, o preparo e também o alimento para a nossa fé. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem aprovisionado, reservado e nos concedido. Obrigado por cada vida que tem entendido essas verdades e tem, ó Senhor, praticado, desenvolvido e construído a vida em cima, Senhor, das coisas que a cada dia se nos apresentam. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que o Teu Espírito trabalhe na linha do entendimento e ajude a cada um nas suas fraquezas, Senhor, que o Espírito os convença do pecado,
da justiça e do juízo. Que a tua graça não seja vã na vida de nenhum de meus irmãos, e que na continuidade desse culto, ó Senhor, a palavra coloque luz no caminho de cada um, trazendo instruções para uma vida de vitória. Em nome de Jesus eu abençoo a todos e desligo as vidas de todo religiosismo, desligo as vidas de toda ansiedade, de toda perturbação, de toda ocupação vã, das coisas que são vãs, que ocupam a mente, que criaram conceitos, que isso desocupe o lugar e que a palavra ocupe o lugar na vida de cada um, construindo essa nova vida em Cristo. Em nome de Jesus, peço-te essas bênçãos. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Levante suas mãos, declare. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Aleluias, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Podeis assentar. Isaías 3, 10 e 11, dizei aos justos que bem lhes irá. É o ano da justiça de Deus. Mas observem aí no texto que está ali em cima, e também no telão, a palavra que é luz para o nosso caminho, que nos ilumina. Dizei aos justos, como é o ano da justiça, então será um ano promissor, abençoado, bem-sucedido para quem se ajusta. Então quem se ajusta, que procura descobrir a quem está, porque tem muitas pessoas que não sabem quem são, de onde vieram, não sabem a que estão, e também não sabem, ou melhor, como não se define, não tem uma identidade própria, não desenvolvem o potencial que têm, não sabem o que podem fazer, não sabem do que podem ser incapazes. E quem não tem essas respostas para si, também não sabe como será o seu futuro. Porque quem sabe quem é, de onde veio, a que está, o que pode fazer, sabe o seu futuro, sabe para onde irá. Mas quem não sabe,
também não sabe para onde irá. Mas quem sabe quem é, de onde veio, a quem está e o que pode fazer, sabe sim como será o seu futuro, tem esperança. Mas quem não sabe quem é, de onde veio, a quem está e o que pode fazer, também não sabe como será, ainda mais que agora a aposentadoria ficou mais para lá. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, ai do perverso, ai do injusto, mal lhe irá. E os irmãos observaram que cada um come dos resultados das obras que pratica? Cada um, tanto o justo quanto o ímpio. É muito fácil eu querer procurar culpado pelos meus fracassos, um culpado pela minha infelicidade, pela minha escassez, pelas minhas crises, pelas minhas neuras. É muito fácil. Esse é o espírito do mundo, esse é o espírito do religiosismo. O religiosismo tem conceitos interesseiros apenas. Mas vamos dando continuidade ao assunto, pois é o ano da justiça. Será um ano muito bom. Esse ano que passou foi um dos melhores para mim. Pelo menos nesse ano que passou eu conheci 3 países a mais. Somei muita coisa. E isso era há muito tempo que iam me tirar para viagens, e esse ano que passou conseguiram. E tudo somou, mas tudo tinha um propósito de Deus também para nós ver o que podemos melhorar como igreja. Mas tem um texto interessante no Salmo 58, verso 11. Salmo 58, 11. Então dirão os homens: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Então dirão os homens: deveras há uma recompensa para o justo. Eu tenho ensinado aqui, trazido aqui para todos, que Deus não fica devendo nada para. Então, se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. E há um Deus com efeito que julga na terra. Isso é uma coisa interessante, amados. Outra coisa que eu tenho trazido há muito tempo, esse conceito, que a vida nos retribui, nos devolve com largueza tudo o que nós fazemos, porque a nossa vida é um constante semear. Então, à medida que eu sirvo, eu também terei o retorno disso. À medida que eu amo, terei retorno do meu amor. À medida que eu perdoo, eu terei retorno. Tudo que sai de mim, com respeito ao próximo, na direção do próximo, retorna para mim, não na mesma medida, mas retorna acrescentada, multiplicada. Recompensa não é apenas a justa retribuição, o pagamento. Uma recompensa é algo sempre a mais. Então, deveras há uma recompensa para o justo. E no Salmo 37, verso
6, o salmista diz que ele fará sobressair a tua justiça. Sair é aquilo que você planta, você colhe. Mas sobressair é aquilo que você planta, você colhe abundantemente. São resultados diferenciados, aumentados. Então o Senhor faz sobressair. Então aquele que se ajusta a Deus, ele se sobressai aonde ele está. Se você, como empregado, entende essas verdades e pratica, lá onde você está, você vai se sobressair. O seu trabalho terá um destaque acima da média, acima dos competidores. Então o Senhor faz sobressair. Mas olha, isto é resultado. Isso não é uma causa, é uma consequência. E lá, a partir do verso 3, ensina como criarmos resultados. Verso 3 do capítulo 37. É resultado da nossa confiança no Senhor e da nossa prática do bem. E da nossa convivência aqui na terra e do que nos alimentamos. Porque nós somos intelectualmente o que comemos, o que ouvimos. Porque o nosso intelecto se alimenta pelos olhos e pelos ouvidos. Amém? A nossa fé se alimenta pelos ouvidos. O nosso intelecto também é pelos ouvidos, mas os olhos ajudam a você ver as coisas e começar a avaliar as coisas. Então, aquele que confia no Senhor e pratica o bem, habitará na terra e se alimentará em segurança. Na minha tradução diz, e se alimentará da verdade. E aí vem algo interessante. O verso 4 diz, deleita-te também no Senhor, procure descobrir ou ter prazer ou tirar tempo para conhecer o Senhor. Uma coisa interessante, amados, enquanto a gente não conhece uma pessoa, a gente não descobre o potencial, a gente não descobre o caráter, não conhece a pessoa na sua humanidade ou nas suas virtudes e até fraquezas. Mas quando a gente conhece, a gente desfruta de coisas melhores. Mas como que o ser humano vai se deleitar no Senhor se não tem disposição de conhecer o Senhor? Deus não se deixa revelar ou ser explorado, usado por quem não se interessa conhecê-lo. É através da linha do conhecimento que nós temos acesso às riquezas, às benesses, à sabedoria, enfim, até mesmo as promessas, as bênçãos que estão armazenadas, aprovisionadas para nós, é através do conhecimento. Pedro já fala isso, que através do conhecimento completo daquele que nos chamou, é que Ele nos deu e nos dá tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que diz respeito à vida e relacionamentos, porque piedade está ligada de nós entender a fraqueza, a necessidade, as diferenças do nosso próximo. E à medida que nós vamos tendo esse entendimento, se vive melhor, se aproveita melhor, e se sabe também respeitar e evitar coisas desagradáveis. Então o conhecimento
E é pelo conhecimento de Deus que nós teremos melhores resultados para nós. Mas como que você vai se deleitar em Deus? Achando que vindo aqui uma vez de quando em quando aí e dizer: Deus, eu te amo, te amo, te amo, te amo, dizer 1000 vezes eu te amo, que Deus então vai se deixar agora. Tu disse que declarou 1000 vezes que me amava, então você tem 30 dias de vida frouxa. Tem gente que pensa assim. Que nem mulher doente de alma. Basta o marido dizer: eu te amo, te amo, te amo, que ela se amolece toda. Ouviu bem? Doente de alma. Porque o amor, a Bíblia diz que não deve ser em palavras, mas de fato e em verdade. Amém, queridos? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, para se deleitar em Deus, precisamos conhecê-lo. Tenho falado aqui desde a virada do ano, que Deus tem uma contenda com os habitantes na terra, porque na terra falta o conhecimento de Deus. E o povo se priva das bênçãos e das heranças, porque rejeitam o conhecimento. E por o povo rejeitar o conhecimento, Deus rejeita também os filhos. É Deus que rejeita ou a falta da bênção de Deus sobre os filhos que fazem com que os filhos não queiram nada com Deus? Deus ama a todos. Amém? Deus ama a todos. Então Deus rejeita os filhos. Mas aí está o seguinte: porque mesmo o pai, mais pinguço que seja, mais desleixado que seja, ele abençoa os filhos. Mas ele não tem autoridade no mundo espiritual, então aquela bênção não funciona. Amém? Porque o filho observa, ele está desejando que eu obedeça a Deus, e ele não obedece. E aí? Filho não segue mais palavras, filho segue os exemplos. Amém? Passou aquele tempo: façam o que eu digo, porém não façam o que eu faço. Passou esse tempo. Esse tempo funcionava quando o sistema político era ditadura. Agora não é mais. Então tudo influencia. Naquele tempo, na década de 70, 80, os pastores todos eram ditadores. Hoje os pastores têm que ser e devem ser ensinadores. E aí quem atende o ensino, a escola era uma forma de ensino rígido. Tinha lá o cantinho do pensar, antes tinha a palmatória. Depois da palmatória veio os grãos de milho, depois o cantinho do pensar, e agora nem pense em repreender. Não é verdade? Porque aí vem o pai querer tirar satisfação, porque está pagando pelo estudo, então o professor tem que aceitar tudo e tratar o filho sem educar, sem corrigir, sem ajustar. Então, estamos vivendo, vamos para o texto de Oséias 4:1 a seguir. Tem gente nova, precisa ouvir, e quem já ouviu mais de uma vez, é muito bom isso. Não é vã repetição, eu estou repetindo verdades. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, pois na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Está vendo? E querem a bênção, mas não querem o conhecimento. Querem a bênção, mas não querem a prática do bem. Querem a bênção,
mas não querem a verdade. O que tem de gente que se ofende quando eu começo a falar isso aí? Eu vejo até as rugas aí do frangir da testa. Tá? Amém? Então, querido, em você não querer a verdade, em você não praticar o bem e não querer o conhecimento, o problema não é comigo, o problema é com o Senhor. Essa sua rejeição, esse seu bloqueio mental, essa sua revolta contra mim, contra a igreja, deixe de ser tolo. Você está ficando contra Deus. Eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Eu jamais escolheria ser um pastor, e jamais escolheria pregar o que eu prego. Mas quando eu descobri quem sou, da onde eu vim, a quem estou, eu descobri o desígnio de Deus. E quando descobri o desígnio de Deus, que eu fui me predispondo a servi-lo, a cumprir o meu chamado, a praticar o bem, a ser solução, a bênção é uma consequência, os recursos terrenos é uma consequência, a sustentabilidade é uma consequência, a prosperidade é uma consequência da nossa obediência a Deus, do nosso ajuste a Deus, do nosso entendimento do nosso chamado, porque Deus não criou nenhuma lesma sem um propósito, nem a formiga foi criada sem propósito, se nem um animal, uma ave, um réptil foi criado sem propósito, que dirá o ser humano, que foi o resultado de um conselho no céu. E naquele conselho Deus estava planejando você, o seu futuro, criando a mim, a você, para um propósito, para fazermos parte de um sistema, para que dentro do sistema da criação, do propósito de Deus, o mundo se torne habitável. Sabe por que o mundo está difícil? Porque as pessoas estão fora do propósito. Cada um corre por si. Tem medo da verdade, tem medo da prática do bem, tem medo de buscar o conhecimento, achando que o conhecimento de Deus é perda de tempo. Fanatismo é perda de tempo. E espiritualismo é perda de tempo. Egoísmo é perda de tempo. Viver para si é perda de tempo. Então o Senhor diz que Ele tem uma contenda, porque falta na terra a verdade, a benignidade, aqui é a prática do bem, e o conhecimento de Deus. E o verso 2 diz que só o que prevalece é o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que mora nela desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém quer cumprir e fazer a sua parte. Sempre o culpado é o outro. Ninguém quer contender, ninguém tem o que está acontecendo como uma reprovação. Até tem assuntos aí, vou dizer uma coisa para os irmãos, tem um texto na Bíblia que eu me deparei um dia desses. Ai daquele que se alegra com o ladrão
para desfrutar do fruto do roubo. E tem muito crente que não rouba, mas vive do furto do outro também. Está vendo? E aí, irmãos? Cada um deve comer do fruto das suas mãos. O que tem de crente mamando no governo, mentindo a respeito de sua condição social para poder ter uma bolsa, para conquistar algumas benesses. No momento que você aplica uma mentira para se aposentar, você está debaixo da bronca de Deus, porque você não pratica a verdade. A bronca de Deus é contra aquela pessoa que não quer a verdade, que distorce a verdade. Eu não sei aonde irão parar, nem quero saber, mas eu sei que o lugar não será bom. Esses defensores do malandro, sempre botando a culpa na vítima, que até quando, olha aqui, amados, matei porque reagiu, mas é direito reagir, não é dever reagir, não é, é um direito que eu tenho, e é meu dever também, reagir para defender o que é meu, o que Deus me deu. Deixa eu contar um testemunho aqui, que eu ouvi isso há mais de 40 anos. Essa pessoa já não está mais na ativa. Deus chamou um jovem judeu para um ministério. Ele era engenheiro naval. E Deus chamou para um ministério e ele disse: não. Mas como Deus tinha o desígnio de Deus para ele era muito lindo e grande, Deus perguntou para ele: o fulano, com quem você quer se parecer? Eu quero me parecer com Moisés. O Senhor Aí o Senhor perguntou para ele: você tem coragem de matar um homem e esconder o corpo? Não. Moisés matou um egípcio e enterrou, porque o egípcio estava fazendo mal contra. Não havia justiça não havia proteção contra o povo de Deus. E os egípcios, sendo judeu, a ordem que até o rei tinha dado para as parteiras era: nasceu homem, estrangule, não deixe viver, e diga que morreu no parto. E aí quando Deus disse: tu mataria um homem? Não, Senhor, eu não. Aí, com quem tu gostaria de se parecer? Aí ele: com Davi, porque Davi foi um grande rei, um grande guerreiro. E aí Deus mostrou a coragem que Davi teve também para cometer coisa errada. Disse: não, eu não faço isso não. E Deus continuou, porque Deus nunca limita. Nós é que limitamos Deus. Deus não limita nossos sonhos ou o nosso modelo de vida, nosso padrão de vida. Deus não limita. Nós é que limitamos por falta de conhecimento. Aí ele pediu um terceiro modelo. Senhor, eu gostaria de ser que nem Abraão, o pai da fé. Aí o Senhor perguntou para ele: você entregaria a tua esposa de medo de morrer? Porque Abraão mentiu até, dizendo que não era sua esposa, porque tinha medo de morrer, porque tinha uma esposa muito linda, e mulher bonita custa caro sim, tem muito risco de vida.
E aí Abraão, aí esse irmão disse: não, Senhor, para tocarem na minha esposa, primeiro terão que passar por cima do meu cadáver. Oh, é você que eu quero mesmo. Então, Deus escolhe a pessoa, Deus sabe do que a pessoa é capaz, mas a pessoa às vezes se acha incapaz, e sempre o modelo de quem foi alguém é o ideal para nós. Eu gostaria de ser como. Não, você, para vencer, claro que nós nos inspiramos em alguém, mas não é ser como aquele que vai nos ser autêntico, nos fazer sermos autênticos. Está dentro de cada um de nós o desígnio. E o desígnio para o qual Deus nos criou já está aprovisionado, os cuidados, até os anos, meses e dias determinados. Está tudo. Nós é que de medo, eu atrasei 20 anos o meu chamado de medo. Eu atrasei 20 anos o meu chamado. Porque eu tinha medo. Medo do que os outros vão pensar, medo da crítica, medo, e tem muitos medos. Porque eu não tinha me descoberto, me conhecido, e eu sempre queria ser igual a fulano, ciclano, beltrano. Por isso que as pessoas, quando se espelham em alguém, que são o eco de alguém, o eco, seja a sua voz, não o eco de alguém. Quando a pessoa é o eco de alguém, a hora que vê a fraqueza daquele alguém, se decepciona. E fraqueza todos nós, falhas todos nós temos. Então procure descobrir Deus na sua vida, a semente de Deus na sua vida, o projeto de Deus para a sua vida. Se espelhe em quem vença, mas olhando sempre as virtudes, nunca os problemas. Porque enquanto estivermos num corpo corruptível, o próprio corpo tenta estragar, tenta corromper. A própria natureza humana, ela é corruptível. Está nela a semente da corrupção. É um assunto que poderíamos ir muito longe. Então, meu querido, minha querida, como é o ano da justiça, descubra-se o potencial que está dentro de você e se ajuste a ele. Deixa de ser o eco, deixa de estar copiando dos outros o modelo, o cacuete, e querer mamar também nos outros. Deus não criou nós terneiros mamões. Nós somos filhos de um pai que cuida de nós. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Então procure depender dele. Amém? E seguindo padrões de justiça, aproveite as oportunidades, seguindo padrões de justiça. Porque tem muitas oportunidades que são convites à corrupção, a ganhos fáceis, convites a coisas erradas. Mas a pessoa olha o resultado, isso vai dar bastante dinheiro, aí depois eu vou... Deixa eu contar um outro testemunho, um testemunho de uma pessoa conhecida, que no ano de 1982, 83, acertou no primeiro prêmio da loteria. E era filho de um pastor, porém ele estava desviado. E agora? Aí o pastor veio falar comigo: o que você acha disso? Eu acho isso uma grande armadilha. Me lembro bem o que eu disse. Eu acho isso uma grande armadilha. Se ele acertou, jogando de quando em quando, porque ele não tinha muito dinheiro, era um pobretão também.
Acertou? Bom, agora que eu acertei, eu disse o que ele ia fazer. O que agora o diabo ia fazer, forçar ele a fazer. Bom, já que eu acertei assinando de quando em quando, eu vou me tornar agora assinante de número fixo. E, dito e feito, em menos de um ano, ele está mais pobre que antes de ter acertado. Ele podia comprar, com aquele valor, naquele tempo, 5 casas, que eu vou jogar uma média aqui hoje, como está em baixa o mercado imobiliário, 5 casas no valor de 500, 600 mil cada uma. Em um ano, teve que abandonar tudo, pois a primeira coisa que fez foi, ganhando dinheiro, abandonou o serviço. Foi viver como rico. Só que como engano de rico, porque o rico trabalha, e trabalha mais que o pobre. Vai ver se quem tem posse, se você encontra quem tem posse, passar a noite numa esquina com um grupinho em roda. Você encontra alguém que tem posse fazendo isso? Então tem muita coisa aí, muitos desajustes. E as pessoas olham o momento. E o pior, mais uma outra questão, mais uma outra manifestação de engano. Quem tem não esnoba o que tem. Vai ver se uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, quando vai a Gramado, ou está lá fotografando, mandando aí no WhatsApp aí o que estão fazendo. Quem gosta de fazer isso aí é uma pessoa com a mente pobre, que está desfrutando de um engano momentâneo. E quem esnoba enganos momentâneos, olha, vai ter que guardar para olhar que o engano do passado ainda foi melhor que o que vai viver no futuro. Amém? Eu não sei, Deus me tirou da mensagem para falar essas abobrinhas, eu acho. Será que não tem muitos enganos no meio do povo, com todo o ensino que recebe aqui? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, como é o ano da justiça, o que é que você está? O que é que você está fazendo como material de construção para o seu futuro? Olha o que diz lá em Lucas 16:16. Esse é o texto que você não deve esquecer. Que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. E em Mateus 11:12 também é repetido ali, que Mateus 11:12, que desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos tomam de assalto. Isso é uma verdade. É que o religiosismo acha que o evangelho é uma coisa light. O evangelho traz a revelação do governo de Deus. Por que Jesus veio? Porque o mundo estava em trevas. O que Jesus veio fazer? Buscar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu? O governo. E quando a pessoa está com o governo de sua vida perdido, vive postando besteira e vivendo de ilusão, mais preocupado com a vida dos outros do que com a sua.
quando o governo de Deus não está na vida do cristão, ele está fora da casinha, fora do lugar, fora do propósito, e está vivendo uma incerteza. Não sabe o que lá na frente lhe espera. Mas o que Jesus chama atenção, dizendo que o reino é tomado por esforço. O que significa esforçar-se? Agregar esforço. Fazer as coisas com diligência, determinação. É uma ação enérgica do corpo. Observe, é uma ação enérgica do corpo e do espírito. Olha, queridos, não foi fácil eu vencer a minha maneira de pensar negativo a respeito dos outros. Eu tinha uma cultura errada antes de me converter, que eu guardava o nome das pessoas com uma facilidade tremenda, porque eu associava o nome da pessoa a um apelido, a uma coisa marcante, mas negativa. Eu associava o nome da pessoa a um animal. E depois que eu me converti, foi difícil, quando conheci uma pessoa nova, gravar o nome sem estabelecer um bullying. Tá? Agora muda uma mente construída em cima de uma cultura errada. Mude. Por que os crentes que têm o hábito da fofoca não se libertam nunca? Porque não se esforçam para mudar a sua mente. Por que tem muito crente que não consegue se firmar em nenhum emprego? Porque não se esforçam para vencer a preguiça. Não se esforçam para criar novos hábitos. A própria salvação, para você mantê-la, necessita de um esforço, de você se esforçar. Uma mudança de cultura necessita de muito esforço. Uma mudança de linguagem necessita de esforço. É uma guerra. E quanto mais ainda, quando a pessoa vem de envolvimentos com coisas espirituais. Para aprender, para receber o ensino, para ficar um tempo ouvindo o ensino, é um esforço. Como prova, que em pleno domingo de manhã, eu espero que os irmãos não passaram, alguns irmãos, né, não tenham passado a noite acordado, e de acordo com o assunto da sono, ele tem uma briga contra a mente dele. Às vezes ficam, olha, não vou expor, mas são as pessoas que passam por isso, são as pessoas que não descobriram essa verdade, essa advertência que Jesus nos dá. Se você quer o governo de Deus na sua vida, você precisa exercitar esforço. Sem esforço não se constrói nada. Por que as pessoas desistem de estudar? Porque a qualificação é ruim? Não, é porque não se esforçam. É tudo uma falta de esforço. Por que as pessoas se endividam? Porque não se esforçam para rejeitar os desejos. Não se esforçam para dizer não às pressões de pessoas que lhe querem junto. Então o esforçar
é uma ação enérgica do corpo e também do espírito. Eu sei que tem dias que o corpo não quer desocupar o lugar, não quer entrar em ação. Mas também, e quando essas coisas são no espírito, que a pessoa começa a viajar no passado, o crente, aquele crente que no passado foi agraciado com expedientes de renovação, o batismo com o Espírito Santo, aquelas primeiras experiências, testemunhos, milagres que recebeu, mas ele não vive do passado, não vive daquelas lembranças. Para o presente é o preparo, é o ensino. E a pessoa não querer o ensino, porque o diabo traz a lembrança. No passado você não sabia nada e Deus te abençoou. Você não tinha praticado nenhuma ação boa e Deus te abençoou. Você era um ninguém e Deus te abençoou. E aí o diabo traz essas comparações e cria uma linha de uma fé medíocre, de um cristianismo raso, de um cristianismo sem fundamento, de um cristianismo alienado ao passado. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida hoje. E eu tenho chamado a atenção aqui que as igrejas estão na mesma linha do sistema econômico. As pessoas mantêm a economia se qualificarem. Os crentes vão manter a sua economia espiritual, o seu relacionamento espiritual, se desenvolver o conhecimento. Não pense, querido e querida, que alguém se desvia porque quer. As pessoas se desviam porque na hora da luta não estavam preparados. Por que não estavam preparados? Porque Deus não oportunizou o preparo? Não foi isso. Deus oportunizou o preparo e eles não quiseram se preparar. Deus oportunizou o ensino e eles não quiseram aprender. Deus oportunizou expediente para eles se qualificarem no conhecimento da palavra, porque a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Por que tem pessoas voltando a operar nela os vícios dos seus ancestrais? Viveram um tempo livre, porque foram libertos por Cristo, mas depois de liberto nós temos que crescer na graça, no conhecimento. E se a pessoa não quer crescer, aqueles vícios, aqueles pecados do passado, que já tinha sido liberto. Olha aqui, um exemplo na Bíblia, está em 2 Pedro, capítulo 1, desde o verso 3. Tem uma leitura interessante aí, que Pedro diz que pelo seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno, por um conhecimento completo. Até que ponto você conhece Jesus? Você conhece o perdão de Jesus? Você conhece o amor de Jesus? Mas eu tenho certeza que a maioria não conhece os ensinamentos de Jesus. Eu conheço Jesus, Ele me ama. Eu conheço Jesus, Ele me perdoou. Eu conheço Jesus, porque quem eu era e quem eu sou. Mas os ensinos dele, onde é que estão na sua vida? Vamos adiante. Pelas quais Ele nos tem dado essas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Agora eu faço uma outra pergunta. A natureza divina governa, é viva, é ativa na sua vida? Qual é a natureza que governa você? A divina ou a adâmica?
A da justiça ou a da iniquidade? Paulo fala muito sobre isso, que de antes éramos servos da iniquidade, mas através de Cristo é para nós nos tornarmos servos da justiça. Se não há um entendimento disso, quero dar uma péssima notícia essa manhã ainda, novamente. Em 30 dias, tem pessoas desviadas dos que estão aqui. Voltaram a servir o chifrudo. Por causa do quê? Porque não querem o conhecimento. Quando a pessoa rejeita consciente o conhecimento, Deus libera a pessoa. E uma pessoa que sai debaixo da proteção de Deus, o chifrudo já vai lá e arruma um serviço para ela. Arruma uma ocupação para ela. Então aqui fala que é para nós nos tornar participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, que pelos desejos, que pelas ilusões operam no mundo. E o que mais? E vós pondo, e por isso mesmo vós empregando todo o esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O que é uma diligência? É um esforço agilizado. Usarmos o esforço para acrescentar a nossa fé, sobre a nossa fé, a virtude. O que é a virtude da fé? São as obras, a qualidade de melhorias que através da fé foi produzida em nossa vida. E da virtude, a ciência. O que é a ciência? Conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento. E o que mais? E o conhecimento produz em nós o que mesmo? Domínio próprio. Aí você vai dominar, você vai começar a ter uma gestão da sua vida, dominar seus desejos, dominar a sua mente, dominar o seu corpo, ter atitudes dominadas, governadas. Aí você tem esse domínio próprio. E quem tem o domínio próprio se torna um firme, perseverante. E a perseverança vai produzir um melhor relacionamento com as pessoas, porque produz piedade. E a piedade então vai levar ao sonho de consumo. Verso 7. A fraternidade. E a fraternidade, o amor. Mas agora olhe a consequência. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que lhe interessa, o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, se esquecem que antes eram dominados por um espírito de vício, de malignidade, um espírito hereditário, se esquece disso e começa então a viver um religiosismo. Se esquecem do que aconteceu e de como aconteceu. E aí ele diz aqui, portanto, irmãos, procurai cada vez mais diligente, procurai cada vez com mais esforço, fazer firme a vossa vocação e eleição. Qual é a vocação que está em você? É para você cumprir a eleição. Você foi eleito para algo, chamado para algo, criado para algo. Porque se você descobre e faz isso, você nunca, jamais... Está vendo? Nunca
e jamais tropeçará. E o que mais que vem como troco acrescentado de bênção? Porque assim você será amplamente. Quantos querem ir para o céu? Se prepare aqui na terra. Desejo não leva para o céu. Amém? Simples desejo não vai lhe levar para o céu. Porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. É dessa maneira. Sem esforço, ninguém chega a lugar nenhum. Então, empregue o esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos para a prática do bem. Esforçai-vos para preservar a unidade do Espírito. Olha, tem N textos que nos chama a atenção de nós desenvolver esta firmeza, esta capacidade para vencer e para nós termos o governo de Deus na nossa vida. Então, esforce para você governar aquilo que você quer. Nunca seja governado a não ser pelo Senhor, mas o Senhor, Ele não impõe, Ele apenas propõe. Porque a pessoa que não quer aprender, olha aqui, querido, querida, a pessoa que não quer aprender e ela fracassa, ela apanha do diabo, ela sofre prejuízos, desgaste, e depois então ela ainda reclama para Deus: Deus, por que que o Senhor permitiu? Não foi Ele que escolheu essa postura, não foi Ele que escolheu a você viver desleixadamente, não foi Ele que escolheu, você que escolheu, você chegou aonde chegou pelo que você escolheu. Amém? Amém, amados? Eu sei que o religiosismo não gosta disso, porque mudar um conceito de religiosidade, eu sei, eu levei tempo, levei muito tempo, mas vale a pena, quero dizer que vale a pena. Amém? O inimigo não é o governo, o inimigo é a sua natureza que está dentro de você. Mas há uma semente divina que você cultivando, você desenvolve uma natureza melhor, uma natureza mais forte, uma natureza que vai lhe levar vida eterna adentro. Amém? Cristo em vós é a vitória. Amém? Ficamos em pé. Então o esforço faz bem. Porque quem não se esforçar para fazer o que deve ser feito, para corrigir o que deve ser corrigido, quem não se esforçar não vai sair da mesmice. Quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, usando isso tudo como reflexão. Uma coisa interessantíssima aqui. A economia não tem aumentado, mas as despesas, sim. Amém? Eu sei que muita gente reclamando aí, por que não ligam os ares? Do mês anterior para essa última conta, subiu em 40% o consumo aqui. Eu não vou dar valores, mas eu tenho certeza, aumentou a despesa. Eu pergunto, aumentou a sua oferta? Aumentou o seu dízimo? Vamos ligar porque o povo quer conforto. Dá conforto agora, daqui a uns dias nem um ar mais.
E aí? Liga todos os ar quando chegam em casa. E quando vence a luz? Agora eles não podem cortar de imediato, tem uma tolerância. Vai empurrando para frente o problema. Mas chega um momento que tudo será cobrado. Amém? Até os seus desleixes um dia serão cobrados. Amém? Até aquilo que você podia fazer e não fez, lá na frente está em aberto. Amém? Amém, amados? Os irmãos foram embora? Viva a realidade, ponha os pés no chão. Não arrume dinheiro emprestado para cobrir o básico. O básico tem que estar ajustado dentro dele. O que é consumo tem que estar dentro da receita. Amém? Só arrume emprestado quando é para investimento, não para consumo. Não arrume dinheiro emprestado para fazer churrasco. Não arrume dinheiro emprestado para fazer viagem. Não arrume dinheiro emprestado para ir para a praia. Amém? Amém? E não arrume dinheiro emprestado nem para o rancho. Vai orar. Recorra à caridade. Amém? Compartilhe a tua necessidade. Compartilhe o que mesmo? Não desejos. As pessoas compartilham desejos. Não, compartilhe as tuas. Porque ao compartilhar necessidade, você vai descobrir quem tem o amor de Deus. Porque o amor de Deus é dado para atender. Amém? Eu não esperava que ia ter uma aula prática para nós todos. Mas eu queria... E isso que eu falei, essas abobrinhas que eu falei, não tem sido o problema da saúde de muitos, saúde financeira de muitos, saúde familiar de muitos? E ficam orando. Olha, eu quero dizer para os irmãos, Deus não age enquanto você pode agir. Deus não age enquanto a sua situação for possível de você ajustar. Amém? Então se ajuste dentro do que você pode, dentro do que você sabe, dentro do que você entende, e aquilo que não entende, procure entender, aquilo que você não sabe, procure saber, procure aprender. Não pense que oração ajuste economia. Oração não ajusta receita para cobrir as suas despesas. Mas a oração pode lhe ajudar a você se ajustar à receita. Eu acho engraçado que as pessoas oram para Deus aumentar a receita, mas não oram para Deus mostrar no que estão botando fora. Amém? Senhor, me mostra, Senhor, me ajuda. O que eu posso economizar? O que eu posso ajustar? O que está se desperdiçando? Porque uma coisa interessante, mesmo o fruto de milagre, o Senhor manda recolher para que nada se perca. Até fruto de milagre, Deus não permite que seja jogado fora. E agora eu pergunto, quando faz um banquete que sobra, a sobra vai para onde? Eu já tenho avisado aqui, e já tenho visto com esses olhos que Deus me deu, que pessoas que desperdiçam alimento vão ter momentos em falta de alimento, porque o alimento é santo. Eu tenho cada testemunho nessa área que eu fico, chega a me doer, de coisas que eu vi. E o pior que as pessoas, é meu, eu faço o que eu quero. A vida é tua, né? Você pensa que é tua. Não é, nem a vida é tua, nem o corpo é teu. Nada
é nosso. Nós somos apenas mordomos. Então, que cada um entenda e saiba exercitar mordomia de sua vida. Um bom mordomo. Cuide bem de você. Por que você não ama o próximo? Porque você não se ama. Porque quem se ama se prepara, quem se ama faz o melhor, quem se ama cresce, quem se ama honra a Deus através do seu corpo, quem se ama procura ser solução onde estiver. Amém? Quem não se ama não serve, quem não se ama não ama, quem não se ama não perdoa, quem não se ama não é solução na vida do próximo, quem não se ama não se condói com a necessidade do próximo. Porque a nossa vida recebe de retorno o que nós fizemos pelos. Amém? Se você não se ama, se ame e invista no outro. Se ame e faça pelos outros. Se ame e seja melhor diante dos outros. Amém? Amém? Se você se ama, você vai fazer com que o fruto que exala de você, os resultados que você produz, sejam especiais, sejam admirados, sejam buscados. Amém? Mas quando você até é esquecido, é porque não sai coisa muito boa de você. Amém? Amém, amados? Se você está ficando solitário, é porque está vivendo só para si. Põe a mão no seu coração e peça para o Espírito Santo lhe ajudar a não esquecer de lições práticas. Pai, obrigado, Paizinho, pelo seu amor, pela sua graça, pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco, pois aqui há uma heterogeneia de nível. Senhor, pessoas que necessitam coisas bem simples, mas tem pessoas que sabem muito e fazem pouco. Ajuda, Senhor, eu peço que as tuas misericórdias sejam sobre todos, que o Senhor os convença do pecado, mas que convença também da justiça, que cada um descubra esse padrão e construa a vida da maneira certa, na verdade, no conhecimento e na obediência a Ti. E também, Senhor, convença do juízo, que toda omissão consciente trará consequência. Eu peço, Pai, que os que ouviram essas verdades não se esqueçam, não lancem para o esquecimento, mas que repensem e ajustem-se para o próprio bem. Eu abençoo a todos e em nome de Jesus peço-te essas bênçãos. Amém.